Oi, gente, como vocês estão? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo que a gente vai conversar um pouquinho. Gente, agora eu lembrei que eu ia falar, é que eu tava pensando em outra coisa, né? Gente, na vida, a gente tem que pensar, na vida, a gente tem que pensar muito em tudo que a gente fala e na forma que a gente fala. Porque existem algumas pessoas que elas querem agradar a gente de uma forma, só que elas não percebem que essa tentativa de agradar às vezes não tá muito certo. E acaba piorando a nossa situação. Porque eu tenho alguns. A minha família, eu nunca contei isso pra vocês. Nossa, eu tenho tanta história pra contar na minha vida pra vocês, mas eu nunca contei isso pra vocês. Mas na minha família, as pessoas que são gordas, elas não são bem aceitas. Sempre foi assim desde pequena. Eu lembro que quando eu era pequenininha, a minha avó chegava e falava assim: Nossa, a sua irmã, ela se parece muito com o seu pai, mas você não tem sorte, né? Você parece com a sua mãe. E aí ela falava assim: Nossa, você é bonitinha, mas não, você é gordinha, mas ainda assim você é bonitinha, sabe? Ela falava essas coisas, sabe? E a minha família inteira é assim. A minha família é muito complexada, porque a minha avó criou os filhos dela. Tanto é que meu pai, ele tem um problema sério com o peso, sabe? Ele tem anorexia e ele não consegue comer. Ele não consegue comer. Porque na minha família, minha avó, ela, todas as vezes que alguém engordava, porque a gente já tem a genética de engordar. Só que minha avó não aceitava, não aceita nem ela engordar. E aí ela era gordinha, mas ela não aceitava nem os filhos, nem os netos dela ser gorda. Então, ela meio que refletiu a dor dela nas outras pessoas, né, coitada. Minha avó, ela não aceitava. Gente, todo mundo comete erros. Minha avó era mais nova, né? Hoje em dia, ela é mais velha, com uma outra cabeça. Só que assim, as pessoas evoluem. Mas quando ela era mais nova, ela não aceitava que os filhos dela ou que os netos dela engordassem, sabe? Ela sempre chegava para mim, pro meu outro primo que era gordinho, e falava a mesma coisa: ah, você tá gordinho, mas você é bonitinho também. E era essa a forma de elogio que a gente ganhava. E na nossa família, quando uma pessoa vai encontrar outra, a primeira coisa que ela faz é se explicar por que ela tá acima do peso. Então, tipo assim, às vezes eu encontro com algumas tias, elas falam assim: Nossa, você viu como que eu engordei? Antes de falar oi, sabe? É um complexo, um medo, uma preocupação gigantesca com o peso. E aí, quando a pessoa engorda demais, aí eles já ficam falando assim: Você viu como que ela engordou? Sabe? É essa forma, tipo assim, nos bastidores, é esse tipo de conversa que tem. Então, é muito negativo para minha família ser gorda. É uma coisa muito ruim, tá? Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por esses traumas, assim, todo mundo que eu falo é a nova geração, né? Eu e minhas primas passamos por esse trauma. A gente não passou isso adiante, graças a Deus. Bom, eu espero que minhas primas não tenham passado isso adiante, né? Eu e a minha irmã, pelo menos. A minha irmã tem um pouquinho, tá? Não, mas a gente meio que parou essa geração. Olha, você tem que ser saudável, você não precisa se preocupar com a estética física tanto. O que é mais importante é você ser uma pessoa totalmente saudável. E aí eu explico: a obesidade causa problema no joelho, causa dor nas costas, eu explico tudo isso. Então você tem que sempre estar procurando a sua saúde. Mas não tem problema nenhum você ter sobrepeso. Você não vai ser uma pessoa feia por isso. Você vai apenas ter dificuldades na vida e eu quero que você seja uma pessoa saudável. Tá. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu eu fico nesse negócio, sabe? Tipo, engorda, emagrece. Por causa do meu problema de obesidade e por causa dos outros problemas que eu tenho. E aí, eu emagreci muito um tempo atrás. E aí, eu comecei a receber um monte de mensagem da minha família falando assim: Nossa, você tá tão linda. Aí eles falam, tipo assim: Você magra fica tão bonita. E, nossa, você tá linda agora que você emagreceu. Sabe? Esse tipo de coisa só não pode engordar. Gente, quando você fala para uma pessoa que tem obesidade, compulsão alimentar, que ela não pode engordar, é a mesma coisa de você falar para ela assim: engorda. É a mesma coisa. Porque você vai criar uma ansiedade
na vida daquela pessoa, e eu não tô falando só por mim, porque eu me trato psicologicamente. Mas eu tô dizendo pelas minhas primas, porque eu vejo que elas sofrem e elas não se tratam, e elas precisam se tratar, mas elas não vão no médico. Tipo assim, quando eu digo se tratar, é a tratar ansiedade, é tratar compulsão, elas não vão no médico por isso. Elas meio que, não, eu vou cuidar aqui em casa mesmo. Então, eu tenho os médicos, psiquiatras, as coisas que me ajudam, só que elas não têm. Então, eu vejo isso neles, nos primos, sabe? Que quando alguém fala assim, você não pode engordar, ela já começa a criar aquela ansiedade, criar aquele medo, sabe? Aí começa a comer muito mais porque tá com medo de. Ai, é uma coisa assim que poderia ser, às vezes, pode ser até que a nossa compulsão, que é essa coisa assim por comida, esse problema em relação à comida seja justamente por causa disso, por causa da nossa criação, porque se você engordasse, você era feio, porque se você fosse gordo, você não era tão bonito quanto os outros primos. Então, os primos que tinham genética assim, de ser magrinho, nossa, igual a minha irmã assim, foi muito magra. E ela era a neta, uma das netas preferidas. Não, ela é linda. E eu sempre fui uma das netas, assim. Hoje, por exemplo, minha avó me ligou. E aí, ela me ligou para falar assim: minha filha, a sua irmã não está me atendendo. Ela não me ligou para perguntar como que eu estava, ela me ligou para dizer que minha irmã não estava atendendo. Eu fico chateada com isso? Não, porque eu me resolvi. Eu me resolvi psicologicamente, eu consigo lidar muito bem com isso. E aí, eu venho aqui, eu falo, eu venho aqui, eu falo, eu desabafo e pronto, casa, sabe? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, igual, e nesses montes de elogio que as pessoas começaram a me dar, eu comecei a engordar já tem uns dias. E aí me ligaram e falaram de novo isso. Só que aí vocês pensam, como que fica a minha cabeça? Gente, se eu engordar, o que eu vou falar pra eles? Porque na cabeça deles eu tô engordando porque eu quero. É só você parar de comer, gente, não é assim. É assim antes de você chegar na obesidade. Quando você é obeso, não é assim. Infelizmente, não é assim. É muita coisa, é hormônio, é, é muita coisa envolvida, sabe? É remédio, é corticóide, muita coisa, no meu caso, né? Mas mesmo que a pessoa saudável, que é saudável assim, a pessoa que tem obesidade, mas que não tem nenhum outro problema, para ela também vai ser difícil, porque é hormonal, o corpo dela já está programado para isso, aí passa mal se não come, porque é psicológico, junta compulsão, junta um monte de coisa. Então, não olhem para uma pessoa que tem obesidade e pense assim, ela tá gorda porque ela quer. A gente pode ter chegado nesse ponto, assim, meio porque quis, não se cuidou. Mas na hora que você está nisso, não é mais porque você quer. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu tô com as pernas para cima, tá? Por isso que eu tô me mexendo tanto. Aí tem gente que vai falar assim, mas eu vou dar um exemplo, a Thaís Carla. A Thaís Carla, assim, pra ganhar fama, eu acho, tá, gente? Não tem como eu ter certeza disso, mas eu acho assim, porque assim, quando a gente tem obesidade, a gente fala para nós mesmas. Eu tô muito bem com isso. Porque não tem outro jeito, a gente vai ter que se aceitar do jeito que a gente é. Mas eu acho muito difícil alguém que tenha sobrepeso realmente estar feliz com isso. Por quê? Não estou dizendo por aparência. Estou dizendo pela vida. Você vai descer uma escada, você vai sentir muita dor nas pernas. Você vai abaixar, você vai ter dificuldade para levantar. Sabe? É muita coisa assim. A consequência do excesso de peso é muito grande. Então, eu acho muito difícil que alguém realmente fale da boca para fora assim: olha, eu tô obeso, mas eu tô muito bem com o meu corpo. Eu acho muito difícil. Eu pode estar bem fisicamente, assim, olhando pela aparência, mas do corpo mesmo, porque você pode ver que a maioria desses influenciadores que, igual, eu vou dar um exemplo da Thaís Carla, que ela sempre falou que estava bem com o peso dela, acabou que ela precisou, aqui agora, que ela tem dinheiro, o que ela tá fazendo? Se tratando. E não tô dizendo que ela se achava feia nem nada disso, não. Mas eu acho muito difícil que ela realmente estava feliz com a vida que ela estava levando fisicamente, porque a gente não tem a mesma qualidade de vida com uma pessoa mais magra.
Mas o que eu nem lembro mais do que eu tava falando. Então, mas o que eu quero dizer com isso mesmo? É que quando uma pessoa sofre com obesidade, quando uma pessoa sofre com excesso de peso, dizer para ela parar de comer, ou dizer para ela que ela tá assim porque ela quer essas coisas, não vai ajudar. Eu acho que a maior ajuda que você dá para uma pessoa, primeiro, antes dela ter a obesidade, antes dela ter, você chegar numa boa para ela. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a engordar, eu não percebi. Porque sabe, não percebi, de verdade. Mesmo porque hoje em dia eu me olho no espelho e eu me vejo magra, eu não me vejo gorda. Eu sei que eu tenho obesidade porque os médicos me falam, mas eu, assim, mas se alguém tivesse chegado para mim, antes de eu chegar nesse ponto, assim, e falado assim, olha, você tá engordando muito, pela sua saúde a gente precisa parar e cuidar. Bem antes disso, gente, tem que ser muito antes. Porque, assim, de um peso para outro peso é muito rápido. Então, a minha vida teria sido outra, eu não estaria passando por isso agora. Era só um toque, só que assim, tem que saber a forma que você falar. Porque dependendo do jeito que você falar, você vai criar uma ansiedade, uma compulsão nessa pessoa muito maior. Então tem que ser alguém que você goste, que confie, que chega, olha, vamos cuidar, vamos começar a fazer exercício, vamos fazer isso, sabe? Alguém tem que começar, alguém tem que alertar antes que venha a obesidade. Depois que a obesidade já vem, e que a compulsão alimentar vem, que os problemas em relação à vida com a comida, a sua vida com a comida, né, começa, a forma mais fácil de você conseguir ajudar uma pessoa não é dizendo para ela que ela não pode engordar, porque ela sabe que ela tá gorda e ela não quer. Por exemplo, eu me vejo magra, mas eu sei que eu tô gorda porque eu tenho dor nas pernas, Ai, deixa eu tirar minha frente aqui. Mas eu sei que eu tô gorda porque, mesmo não me enxergando, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor nas pernas, eu tenho dor nas costas, então eu sei que tá errado. Eu tenho. O meu próprio corpo me mostra isso. Mas, dizer pra mim, emagrece, não vai me emagrecer. Hoje, o que eu faço? Demorou muitos anos para mim conseguir lidar com isso, tá, gente? Para mim conseguir acabar com a compulsão. Hoje eu ainda tenho, mas acabar com a compulsão, acabar com tudo isso, demorou muitos anos. E como que eu consegui, gente? Porque eu consegui dessa forma, não quer dizer que você, se estiver passando por isso, vai conseguir. Essa foi a forma que eu encontrei. Mas o que eu fiz? Eu parei de me privar. Porque todas as vezes que eu ficava falando assim, você não vai comer mais doce? Aí todas as vezes que eu falava pra mim, não, você não vai mais comer doce, eu começava a ter uma compulsão, uma loucura, que eu levantava de madrugada para comer, sabe? Era uma coisa louca, um medo. É como se eu tinha tanto medo de ter que parar de comer que eu precisava comer para poder é, lidar com isso. Então, como que eu consegui lutar com isso? Gente, quem tem obesidade vai ter obesidade para sempre. Eu estou no momento com o meu peso a mais do que o normal. Há 2 semanas atrás, ele estava normal. E eu engordei o suficiente para voltar naquele lugar que eu estava. Mas aí vocês vão saber mais pra frente o motivo. Mas é coisa de saúde mesmo, é pressão que tá alta, que tá inchando, essas coisas. Mas. Mas o quê? Então, o que eu fiz para poder conseguir? Eu comecei a fazer atividade física. Não é fácil, gente. Não é fácil fazer atividade física, principalmente quando você tem dor no corpo. Não é fácil. Você tem que ter muita. Gente, principalmente eu que faço à noite. Vocês não sabem o quanto de força que você tem que ter para ver a sua família em casa assistindo Netflix e você ter que sair para ir para academia. É muita força, é muita dedicação. Muita, 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 muita. Eu não gosto. Não adianta. Já fazem 2 anos que eu faço academia. Não, eu sei, não parece. Mas já fazem 2 anos que eu tenho academia. Não, é porque eu tive a trombose, eu parei. Tá, já fazem 2 anos que eu faço academia. E eu não gosto. Não adianta, gente. Não gosto. Não tem como me faça gostar. O que então, eu faço estímulos. Mas graças a Deus eu tenho condições de me estimular dessa forma. Nem todo mundo tem. Eu compro uma roupa nova que faz eu me animar para poder ir.
E agora, em relação à comida, o que eu estou fazendo? Eu estou me deixando comer tudo com controle. Eu tenho um aplicativo que controla o número de calorias, eu coloco tanto de calorias que eu vou comer no dia e pronto, é esse tanto. Você pode comer, eu falo para mim mesma, agora não, porque eu estou no estágio de comer frutas e verduras por causa da saúde mesmo. Mas no começo, quando eu estava começando, você quer comer o dia inteiro de chocolate? Come, mas você vai comer tanto de calorias, você vai comer tanto de calorias de chocolate. Então eu me deixava, sabe? Eu me permitia a comer. E, e aí isso foi tirando a compulsão, porque eu comecei a ver, eu vou poder comer. Só não vou comer a quantidade que eu quero, mas eu vou poder comer. Então, isso daí foi a cura. Porque eu percebi que eu poderia comer de tudo, que eu poderia ter uma vida normal igual as outras pessoas, só que eu ia ter uma educação. Era só educação. Então, o que eu faço? Tem épocas, gente, que se eu tiver mais deprimida, que eu tiver outro problema, algum problema emocional, eu vou sair um pouco do controle. Só que o que eu faço? Vamos voltar, e aí você vai ter um controle normal. Quer comer uma comida boa? Vamos fazer um almoço gostoso? Tudo bem. Ah, quero comer um lanche. Que lanche que a gente pode trocar para poder ficar um pouco mais saudável? Então, às vezes, em vez de pegar o lanche de carne, eu pego de frango, feito com filé de frango, porque é muito mais saudável. E aí eu vou contando. Epa, peraí, eu não posso comer o lanche inteiro. Então, você vai ter que comer metade. Então, foi esses truques que eu tive que aprender para poder conseguir lidar com isso. Então, resumindo, o que eu quero dizer? Gente, não coloca pressão em quem tem obesidade. Não coloca essa pressão, ajuda. A melhor forma de você ajudar é incentivando ela a fazer atividade física e ajudando ela com a alimentação. Olha, vamos comer não fala assim, vai comer menos também, porque ela vai ficar louca, né? Mas, tipo assim, por que a gente não faz uma salada? Ou então, eu não gosto de salada, mas bom, eu gosto muito de legumes, então vamos fazer uns legumes? Só de você já estar acrescentando essas coisas na sua alimentação, aos poucos você vai diminuir o resto. E vai fazer com que você tenha uma vida mais saudável. E tem que ter a vida saudável, gente, porque não existe nada nesse mundo que seja mais precioso do que a nossa vida. Então, porque isso foi o que deu, para mim que sou religiosa, foi o que Deus me deu, a minha vida. Eu tenho que cuidar dela com todo o meu amor e carinho. Então, cuidem das suas vidas, cuidem dos seus corpos, cuidem de. Eu sei que tem a genética, eu sei que tem problemas de saúde, eu sei que tem problemas psicológicos que faz a gente perder o controle. Mas todas as vezes você tem que pensar, ei, esse corpo não é todo mundo que tem o privilégio de viver. Pensa em todas as crianças que morreram e que não pôde ter uma vida, sabe? Então pense nisso, sabe? E deem valor à sua vida e à sua saúde, porque o mais importante sempre vai ser na nossa vida a nossa saúde, porque quanto mais saudável a gente for, mais anos a gente vive.